A reforma tributária deve ser promulgada nesta semana. Promulgada seria o que exatamente, Débora? A gente vai para a sanção do negócio, né? Para poder começar a valer esse modelo. Mas ainda tem muita coisa a ser discutida, a gente tem um modelo aprovado. Ainda tem muita coisa a ser discutida lá para frente com as leis complementares. Pois é, e é isso que a gente quer compreender com você. Quais são exatamente as mudanças nos impostos e como que isso afeta o dia a dia da gente, das pessoas? Hoje a gente tem, né, 5 impostos ali valendo, né? Que aí vai toda a classificação, imposto em produtos que são industrializados, enfim. São 5 impostos que serão reduzidos. E aí as alíquotas serão definidas. Eu vou trazer aqui o valor dessas alíquotas para vocês entenderem. Vamos aqui para a tela para poder a gente entender. As novas alíquotas dos impostos, quais serão? A alíquota padrão, que pode ficar entre 26,9% e 27,5%. É importante lembrar aqui que o próprio ministro da Fazenda disse que já serão feitos os recálculos para poder adequar exatamente qual que é o valor certo dessa alíquota por causa das coisas que foram incluídas no texto. E isso aqui, até então, a expectativa é de que seja até 27,5%. A alíquota intermediária, ela vai ser 70% do valor da alíquota padrão, ou seja, os produtos que entrarem aqui nesse grupo da alíquota intermediária terão um desconto de 30% no imposto. Tá. E a alíquota reduzida significa que esse grupo da alíquota reduzida vai pagar 40% desse valor aqui padrão. E aí, o que entra nessa discussão? Você lembra daquela famosa discussão que entrou ali na internet, até circulou bastante, que o bombom não era mais bombom? Sim. Sorvete não era mais sorvete? Tinha outro nome, que tudo isso é para mudar a cobrança de imposto? A gente vai aqui para a próxima tela. Por que isso? Todas as empresas, as indústrias, elas tentavam ver uma saída para pagar menos impostos. E isso, a maneira como a gente tinha toda a tributação no nosso país, dava brecha para esse tipo de situação. Por exemplo, o bombom não era bombom, virou wafer. Daí, no final das contas, virando wafer, ela consegue pagar bem menos imposto, porque sai do grupo ali, né, dos chocolates, enfim. Aí o sorvete vira sobremesa láctea, que no final também desce ali o imposto para cerca ali dos 8%, ou seja, caiu bastante isso, claro, na indústria, dá um impacto gigantesco. Nossa, principalmente aquela dos arcos dourados, lembra ali que no final das contas vem repercutindo muito sobre isso. O ar-condicionado, aí entra, não é só em relação a produtos de alimento, não. Tem também aqueles produtos que a gente tem que entender se é serviço ou se faz parte de uma obra, de uma construção. Mas como é que chama? A instalação do ar-condicionado, por exemplo, hoje a gente tem ela inclusa no grupo de obra de construção civil e não instalação de ar-condicionado como serviço. Por quê? Aqui, como serviço, ela paga mais de 20%, mais de 30%, na verdade, de imposto, e indo para cá, para a obra de construção civil, isso cai ali para cerca de 11%, ou seja, acaba tendo uma redução imensa, mas é um serviço que está sendo prestado, não é uma obra de construção civil. Então, esse tipo de discussão gerava muita discussão, muitas incertezas. Né? Exatamente. Assim, você tem um tipo de produto, mas você muda a nomenclatura e você pode fazer isso só para pagar menos. E as indústrias conseguiam isso, por exemplo, no caso do bombom, por causa dos ingredientes que tinha ali no bombom, ele conseguia fazer essa justificativa, ganhava no CAF, reduzia ali o imposto. Então, a ideia da reforma tributária é acabar com essas divergências. Porém, tudo isso, eu lembro, vai lembrar de como isso vai dar andamento nas PLs, daqui para frente, de como que a gente vai definir nas PLs essa coisa dos grupos para poder depois não criar um monte de outras exceções e a reforma tributária voltar ao que era antes. Então, a gente precisa ficar muito atento ao que vai vir pela frente.